pessoal, vou falar sobre o seguinte, ó. Existem forças, legal, que faz com que as cargas se repelem e se atraem. Então tem uma força que empurra essas cargas para longe e faz com que essas cargas se aproximem. Então tem uma força que faz isso. Se essas cargas se afastam e se atraem, quer dizer que tem uma força. Beleza? O nome dessa força é chamada de força elétrica. Tá? É a força entre cargas elétricas. Beleza? Então, a força que faz com que essas cargas se repelem ou se atraiam é chamada de força elétrica. Coulomb foi um físico, ele estudou muito tempo cargas elétricas e ele estipulou uma forma de você calcular o valor dessa força de atração ou de repulsão entre as cargas elétricas. E essa fórmula para calcular a força elétrica foi chamada de lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb é a fórmula que se usa para calcular o valor dessa força de atração ou de repulsão entre cargas elétricas. E é sobre isso que eu vou falar com vocês agora, é sobre essa força de repulsão e de atração. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, tá aí, como eu falei para vocês, lei de Coulomb, força elétrica. Então, se nós falamos de lei de Coulomb, estamos falando da força elétrica. É uma forma de calcular essa força elétrica. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Como que é essa lei de Coulomb? Como eu falei para vocês, se você tem uma atração entre cargas de sinais opostos, você tem uma força entre elas. Se você tem repulsão entre essas forças de mesmo sinal, elas se repelem. Então, como eu faço para calcular essa força de atração e essa força de repulsão? Beleza? A forma para calcular é essa aqui, ó, onde F é a força elétrica, que tem que ser dada em newtons. K é o que chamamos de constante eletrostática. Esse K, ele fala uma constante que representa o meio em que essas cargas estão embutidas. Por exemplo, no ar, essas cargas elas vão ter uma facilidade de se aproximar e de se repelir. No vácuo vão ter outros, na água, no óleo, um tipo de gás. Então, essa constante elástica ela é referente a onde essas cargas estão inseridas. Em que lugar essas cargas estão inseridas. Beleza? Q1 é a quantidade de carga 1 e Q2, perdão, aqui era Q2, tá? É a quantidade de carga 2. Beleza? Do corpo 2. Então, aqui, ó, a força de atração e a força de repulsão, elas são as mesmas, tá? O valor dessas cargas, dessa força da carga 1 e da carga 2 é a mesma. Não importa se essa carga aqui seja maior ou seja menor, se elas são iguais ou não, tá? A força, elas são iguais. É um par ação e reação. Então, elas têm que ter o mesmo sinal elas têm que ter a mesma intensidade, mesma direção em sinais opostos, tá? Então, essa força a carga Q1 puxa Q2. Por reação, Q2 puxa Q1 com a mesma intensidade, tá? Não importa se essa Q1 é muito maior que Q2, não importa. A força que Q1, que a carga 1 faz na carga 2, é a mesma força que a carga 2 faz na carga 1. E a forma para calcular está aqui, ó. Força elétrica é igual a constante eletrostática vezes o valor da carga Q1. Então, vejam vocês que nós não estamos nos importando com o sinal dessa carga, tá? O sinal dessa carga não importa para a gente. Então, ó, a força é igual a constante eletrostática vezes a quantidade da carga 1 vezes o valor da carga Q2 dividido pela distância entre elas ao quadrado, tá? Lembrem que nessa conta você não vai utilizar o sinal das cargas. Por mais que essa seja positiva e essa seja negativa, você não coloca o sinal das cargas. É simplesmente o módulo, é só o valor que você vai utilizar. Beleza? Por que onde o sinal vai ser importante? O sinal vai ser importante só para você saber se é uma força de atração ou de repulsão. Se a força é assim ou se ela é assada. Só para isso que vai ser o sinal aí pra gente. Beleza? Então vamos lá, ó. Essa formuletinha aqui, que é a de lei de Coulomb, tem um macetezinho para lembrar dela. Tá? Eu acho que uma forma de lembrar é essa aqui, ó. No futebol, cara, quando quer, dibra 2. Tá? Esse é o macetezinho para lembrar da lei de Coulomb. No futebol, cara, quando quer, dibra 2.
Beleza? Essa aí é a lei de Coulomb. É um macetezinho para lembrar da lei de Coulomb. Ah, Diguidinho, você não esquece, né? Quando você quer ser Dibra, 2 cones, né? Dibra 2 cones. Mais Dibra, né? Beleza? Então essa aqui é um macetezinho para lembrar da lei de Coulomb. Esse é um macetezinho para lembrar da lei de Coulomb. Detalhe, tá? Essa lei de Coulomb você só aplica aos pares de carga, tá? Por exemplo, vamos supor que eu tenho 3 cargas aqui. 3 cargas. E quero saber a força de interação entre essas cargas. Tá? Eu não coloco a terceira carga. A lei de Coulomb só funciona de 2 em 2 cargas. Então eu faço a força entre essas 2 cargas. Vamos supor que eu tenho todas essas cargas juntas. Eu faço a força entre essas, depois a força entre essa, força entre essa, força entre essa. Então a força elétrica, ela funciona aos pares, tá? Então essa fórmula aqui você nunca vai colocar uma terceira carga nessa fórmula. Essa carga só funciona com 2 cargas. Beleza? Não coloquem 3 cargas aqui nessa fórmula. São só 2 cargas sempre. Sempre são só 2 cargas. Lei de Coulomb é feita só para 2 cargas de cada vez. Beleza? Tranquilo? Essa aí é a fórmula da lei de Coulomb. Outra coisa, como ela é uma fórmula, é uma função que depende da distância, então tem um gráfico. Isso aqui você pode apresentar no gráfico de f em função da distância. Beleza? Esse gráfico da força em função da distância é desse tipo aqui. Então, se você vê um gráfico de força por distância e ela tiver esse formato, isso aqui chama-se uma hipérbole cúbica, que é o nome desse gráfico aqui, o nome não é muito importante, é importante só o formato dela. Ela informa o seguinte, que a força ela muda inversamente com o quadrado da distância. Tá? Isso que esse gráfico está dizendo. Ou seja, o inverso do quadrado. Se eu aumentar a distância, a força diminui. Então, ó, eu tenho uma distância D. Eu aumento essa distância, a força está diminuindo. Ó. A força que era F teve um valor menor. Se eu diminuir a distância entre as cargas, essa força vai ficando maior. Então, eu estou diminuindo a distância e essa força está ficando cada vez maior. Beleza? Isso é intuitivo, né? Se eu deixar as duas cargas bem próximas, essa força vai ser bem maior. Se eu afastar essas cargas, essas forças vão ser bem menores. Assim como com o ímã, né? O ímã eu deixava 2 ímãs, quanto mais próximos os ímãs, mais forte a atração fica, ou repulsão. Mesma coisa para as cargas elétricas. Quanto mais próximas, maior é a força. Quanto mais distantes, menor é a força. O detalhe aqui, pessoal, é que ela diminui com o quadrado da distância. Ou seja, se eu pegar essa distância D e dobrar o valor dela, e aumentar 2 vezes o valor dela, significa que esse valor vai cair 4 vezes. Então, essa distância 2D aqui, eu dobrei a distância, ele vai me dar um valor aqui que vai ser 4 vezes menor. Então, vai ser um F dividido por 4. Certo? Então, se eu dobro a distância, ele cai 4 vezes. Se eu triplicar a distância, vai cair 9. Então, você vai sempre com um quadrado, tá? Por exemplo, aqui, ó. Se eu quadrupliquei, eu fiz essa distância ser 4 vezes maior. Tá? Então, eu afastei ele e deixei 4 vezes maior a distância. O que vai acontecer com a força? Ela vai cair 16 vezes. Então, a força aqui vai ser F dividido por 16. Ela cai com o quadrado. Mesma coisa se eu diminuir a distância. Aqui, ó. Eu diminui a distância pela metade. Então, eu tinha uma distância, reduzi pela metade. Se eu reduzir pela metade, significa que essa força vai aumentar 4 vezes. Isso quer dizer que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se eu diminuir essa distância 4 vezes, eu vou aumentar essa força 16 vezes. Então, sempre com o quadrado. Isso sempre vai mudar com o quadrado. Então, se eu aumento a distância 2 vezes, ela cai com o quadrado de 2, 4. Se eu aumentar essa distância 4 vezes, ela cai com o quadrado de 4, ou seja, 16. Então, ela vai diminuir 16 vezes. Se eu aproximo, eu vou aumentar. Então, eu aumento com o quadrado. Se eu reduzo essa distância pela metade, ela vai aumentar 4 vezes. Se eu reduzo essa distância 4 vezes, se eu reduzir a distância 4 vezes, essa força vai aumentar 16 vezes, sempre com o quadrado. Se eu tivesse reduzido 5 vezes, aumentaria 25 vezes. Se eu tivesse aumentado 8 vezes, reduziria 64 vezes.
entendeu? É sempre com o contrário do quadrado. Beleza? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então tá aqui para vocês a tabelinha. Ó. Quando eu tenho uma distância D, eu tenho a força F. Se eu dobro a distância, ela cai 4 vezes. Se eu quadruplico a distância, vai cair 16 vezes. Agora, se eu diminuo a distância 2 vezes, ela aumenta 4. Se eu diminuo a distância 4 vezes, ela aumenta 16 vezes. Beleza? Vamos fazer um exercíciozinho aqui para a gente botar em prática, tá? Esse conceito de força elétrica. Vamos lá, ó. Duas partículas de carga elétrica Q1 igual a 4 vezes 10 a menos 16 coulombs e Q2 igual a 6 vezes 10 a menos 16 coulombs estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 a menos 9 metros, sendo K0, K, que é a constante eletrostática do vácuo, igual a 9 vezes 10 a nona newtons por metro quadrado dividido por coulomb quadrado, a intensidade da força entre elas em newtons é. Então, basicamente, aqui para a gente aplicar a força. F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Beleza? Então, F é igual. O K é 9 vezes 10 a 9. Q1 é 4 vezes 10 a menos 16. E o Q2 é 6 vezes 10 a menos 16. Tudo isso aqui vai estar dividido por 3 vezes 10 a menos 9. Tudo isso aqui tem que estar ao quadrado, tá, pessoal? Tudo isso aqui tem que estar ao quadrado. Beleza? Tudo isso aqui é ao quadrado. O que eu vou fazer aqui, ó? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse 4 por 6. Aqui vai ficar F igual a 9 vezes 4 vezes 6. 4 vezes 6 é 24. E aqui agora eu vou somar as potências, tá? Como estão multiplicando essas potências, eu somo. Então fica menos 16 menos 16, isso aí vai dar 32. Menos 32, certo? Menos 32 mais 9, isso vai dar quanto? Menos 32 mais 9. Agora me faltou a calculadora aqui, hein? Menos 32. Alguém coloca para mim o resultado? 23. 23. Então aqui vai ficar tudo isso vezes 10 a menos 23. E aqui embaixo eu vou fazer esse valor ficar ao quadrado. Então, como que eu faço isso? Eu pego o valor que está aqui na potência e elevo ao quadrado. Então, fica 9. E como que eu faço potência ao quadrado? Eu pego a potência e multiplico pelo valor que está aqui, ó. Então, é menos 9 vezes 2. Isso aí vai dar menos 18. O que eu vou poder fazer aqui? Eu vou poder cortar este 9 com este 9. Já facilitei, já não tem mais divisão para fazer. Vai sobrar o 24. Então, F é igual a 24. Aí aqui, ó, o que eu faço? Como eu tenho divisão, eu jogo isso aqui para cima, fica positivo. Tá? Então, como aqui está a potência dividindo, eu jogo para cima, inverto o sinal dela. Então, aqui fica vezes 10 a menos 23, vezes 10 a 18. Beleza? Se você tem uma potência dividindo, você joga ela para cima, invertendo o sinal. Aí você faz a soma aqui, ó. Aí essa força F vai ser igual a 24 vezes menos 23 mais 18, isso aí vai dar quanto? Menos 5. Vezes 10 é menos 5. Logo, essa força F aí, eu posso falar que ela é igual a... passando isso aqui para cá, né? Andando uma vírgula para a esquerda, se eu andar com a vírgula para a esquerda, eu somo aqui.
Eu ando com a vírgula para a esquerda, eu somo. Se eu andar com a vírgula para a direita, eu subtraio. Então fica 2,4 vezes 10 a menos 4 newtons, tá? Aqui eu já teria a resposta, tá bom? Aqui, isso aqui já seria uma resposta. Mas eu deixei assim para deixar em notação científica, que normalmente é o jeito que sai nas alternativas, né? Ela sai em notação científica, precisa. Então, se eu ando com a vírgula para a esquerda, eu somo. Se eu andar com a vírgula para a direita, eu subtraio. Beleza? Então, como eu andei com a vírgula para a esquerda aqui, eu vou somar mais 1 ali. Então, fica 5 mais 1 e dá o menos 4. Beleza? Então, ó, como eu falei para vocês, quando a gente for trabalhar com carga elétrica, a gente vai sempre trabalhar com valores muito pequenos. Então, sempre essas potências de 10. 10 a menos 6, 10 a menos 16, 10 a menos 9, 10 a menos 20. Sempre a gente vai usar essas potências pequenas aqui. Beleza? Assim como as distâncias também vão ser pequenas. As distâncias vão ser 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 3. Beleza? Então, sempre vai trabalhar com valores pequenos. Então, por isso que essas potências aí são importantes a gente trabalhar. Beleza, meus queridos? Beleza? Vou fazer mais um exercício, que esse exercício cai bastante e eu tenho um macete para esse exercício aqui. Ó. Tá? Esse exercício é típico de força, tá? Esse tipicamente cai no exercício. É assim, ó. Duas cargas elétricas, mais Q e mais 4Q, estão fixas sobre o eixo X, respectivamente nas posições X igual a 0 e X igual a 1. Então, essa carga aqui está na posição 0 e essa carga 4Q está a 1 metro de distância. Uma terceira carga é colocada entre as duas cargas sobre um eixo X, tal que se encontra em equilíbrio eletrostático. Qual é a posição da terceira carga? Então aqui está o nome, ó, equilíbrio eletrostático. O que significa equilíbrio eletrostático? Significa que a força sobre a carga 3 vai ser igual a 0. Isso que significa equilíbrio eletrostático. Beleza? Então o que vai acontecer? Ó, você tem a carga Q1 na posição X, a carga Q2 a 1 metro de distância da carga Q1, e foi colocada uma carga 3 aqui, que ela está em equilíbrio eletrostático, ou seja, a força que o 1 faz na carga 3, ela vai ser igual à força vai ser igual a que a força 2 faz na carga 3. Então a carga 1 puxa para a direita, a carga 2 vai puxar com a mesma intensidade para a esquerda. Beleza? Isso. E pelo fato dela estar em equilíbrio, significa que essas duas forças são iguais. Então o fato daqui, ó, equilíbrio eletrostático significa que a força em 3 é igual a 0. Ou seja, a força que 1 faz em 3, ela vai ser igual à força que o 2 faz na carga 3. Essas duas forças vão ser iguais. Isso significa que essa carga tem equilíbrio eletrostático. Então, eu vou colocar assim, ó. O que é a força 1 em 3? É K vezes a carga 1 vezes a carga 3, dividido pela distância entre o 1 e o 3. Beleza? Isso aí vai ser igual a carga, a constante K, vezes a carga 2, vezes a carga 3, dividido pela distância entre 2 e 3. Só de olhar isso aqui, ó, eu já sei que, como eu tenho o K dos dois lados, esse K eu posso cortar com esse K. Então, chai e aqui é tom. Eu tenho o valor dessa carga 3 nos dois lados. Então, aqui é chai e aqui é tom. Então, só me sobrou o valor da carga 1, dividido pela distância de 1 ao quadrado. E aqui também está um quadrado, esqueci. Beleza? Então, aqui só me sobrou a carga Q1. A carga Q1 vale Q. A distância entre 1 e 3, e a carga 3, é o X, que ele fala que está numa posição X. Então, a distância de 1 até 3 é X. Beleza? A carga 2 vale 4. Aqui, então, aqui é 4. Aqui. E a distância entre a 3 e a 2 é isso aqui. Aqui que entra um raciocínio bacana. Aqui que entra um macete, tá? Se tudo isso aqui vale 1 metro e daqui até aqui é x, isso significa que essa distância é 1 menos essa distância x. Então, esse é o primeiro macete. Esse exercício, pessoal, cai de várias formas, com vários valores de cargas, com várias distâncias. Então, é a mesma ideia de resolução.
E se ele quiser saber se a distância é x, daqui até aqui é x, daqui até aqui é essa distância menos o x. Então, é 1 menos x. Tudo isso aqui é ao quadrado. Ó. Isso é o quadrado e isso é o quadrado. Eu tenho o q dos dois lados, então eu já corto o q aqui. Ó. Corto esse q com esse q. Aí vai me sobrar o seguinte, ó. 1 sobre x ao quadrado é igual a 4 dividido por 1 menos x ao quadrado. Aqui, pessoal, você poderia fazer o seguinte, multiplicar cruzado, eu teria aqui uma função de x, aqui eu teria que fazer a distributiva, eu ia ter um Bhaskara, eu teria que fazer uma conta muito grande, tá? Porque aqui, esse aqui ficaria x ao quadrado, aqui eu teria que fazer a distributiva, então seria 1 menos x vezes 1 menos x, eu tenho que fazer aquela continha e tal, esse é um trabalho do caramba. O macete que eu tenho para fazer para vocês é que quando chegar neste ponto aqui, onde eu tenho essas raízes quadradas, e tem esses quadrados, é você pegar e tirar a raiz. Tira a raiz desse aqui e tira a raiz desse aqui. Esse é o macete que eu tenho que passar para vocês. Vai encurtar a conta muito. Vai encurtar muito essa conta, tá? Então, você faz a raiz quadrada aqui ó, nos dois, você vai tirar aqui, ó. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, já saiu com 1. Raiz quadrada de x é x. Raiz quadrada de 4 é 2. E raiz quadrada de 1 menos x é 1 menos x. Viu? Eu tirei quadrado, já reduzi, isso aqui não vai cair mais no Bhaskara, já vai ficar bem mais curto o nosso ponto. Aí aqui eu venho e multiplico cruzado, ó. Multiplicando cruzado, eu vou ter aqui, ó. Ficaria 2x é igual a 1 menos x. Pego esse menos x que está aqui, passo para o outro lado, fica mais x, então fica 2x mais x é igual a 1. Então aqui vai ficar 3x é igual a 1, pego esse 3 passo para o outro lado dividindo, então esse x vai ser igual a 1 dividido por 3 metros. Esse aqui é o valor dessa distância x, tá? Então, são dois macetes que eu tenho que passar para vocês. Primeiro, a distância aqui que eu quero é x. A outra distância, entre a carga 2 e 3, vai ser a distância total, 1, menos essa distância x. Esse é o primeiro passo que eu vou mostrar para vocês. O segundo é quando você estiver nessa parte da conta, você tira a raiz quadrada. Tirando a raiz quadrada, sua conta facilita demais. Vai ficar muito mais fácil a sua conta. Tá legal? E outro detalhe é que quando falar em equilíbrio eletrostático, significa que a força é igual a zero. Então, quando ele fala aqui que a carga 3, terceira carga, está em equilíbrio eletrostático, significa que a força resultante nela é zero. Ou seja, a força com que a carga 1 puxa ela é igual à força que a carga 2 puxa ela. Beleza? Esse exercício é muito clássico, então eu gostaria que vocês olhassem, prestassem muita atenção nesse exercício, porque ele cai com muita frequência, com vários valores diferentes, mas a ideia de resolver é a mesma, o processo de resolver, a receita de como resolver é a mesma. Beleza, meu povo? Então, é isso, a aula de hoje, beleza?